Muito boa noite, minha gente. Boa noite quem está chegando. Hoje a nossa live eu sigo, é a sexta live. Muito boa noite. Hoje é a sexta live sobre os 80 anos de Frei Beto. Frei Beto aniversariou em agosto desse ano, né? Esse ano ele faz 80 anos. E eu decidi fazer algumas lives aqui no Instagram, pensando, me permita uma tautologia, pensando o pensamento do Frei Beto, né? Eu acredito que Frei Beto é um grande pensador brasileiro, não é apenas um escritor, ele é um grande escritor. O cara tem 76 livros, eu acho. Escreve muito bem, é romancista, é contista, tem livro infantil, livro de teologia, ensaio. Então é um escritor, digamos assim, que está inserido na tradição brasileira. Para mim, Frei Beto é um grande escritor brasileiro. Agora veja, ele não é, eu não diria que ele é apenas um escritor brasileiro. Frei Beto ele é também um agitador cultural, eu acho importante isso, um militante histórico das lutas populares no Brasil. Isso é fundamental na vida dele, né? É um religioso, é um católico religioso, um frade da congregação dos dominicanos. Eu digo que Frei Beto é um homem de múltiplas faces, como um grande intelectual brasileiro. Frei Beto é um homem de múltiplas faces, como um grande intelectual brasileiro, né? Escritor, contista, livro infantil, prosador, teórico, jornalista, religioso, militante das causas populares. Então, Frei Beto é uma figura que eu diria chave hoje na chamada esquerda brasileira e, em particular, na esquerda latino-americana, né? E aí eu decidi fazer algumas lives sobre obras de Frei Beto, pelo menos as obras que eu li, né? Li, domino, uso, seja em sala de aula ou em algum evento de movimento social e movimento popular. E eu decidi escolher algumas obras, né? Então eu já fiz lives sobre o Catecismo Popular, já fiz lives sobre o batismo de sangue, já fiz lives sobre Fidel e a religião, já fiz live sobre um dos melhores livros dele que me marcou muito, chamado Oração na Ação, que é um filme ainda da segunda metade da década de 70, né? E fiz uma das últimas lives sobre o socialismo na vida e na obra de Frei Beto. Ele tem um livro chamado Paraíso Perdido, que é uma síntese dos ensaios dele escritos, jornalísticos, sobre o mundo socialista. Ele andou pelo antigo leste europeu, Cuba, Nicarágua, etc. Então, assim, foi uma das últimas lives sobre o pensamento socialista de Frei Beto, né? E fiz uma sobre Batismo de Sangue, que é o livro clássico dele, o mais conhecido dele aqui no Brasil, sobre Frei Tito, sobre os dominicanos, sobre a igreja e a ditadura militar, né? Pegando aí Frei Beto. Depois fiz uma live sobre Fidel e a religião, que é um dos livros que o deixou conhecido internacionalmente. É um livro traduzido para várias línguas, né? Além do espanhol e português. Fiz uma live sobre o Catecismo Popular, o projeto de Catecismo Popular. E fiz uma live, na verdade foi a primeira live, é um livro raro dele, que Frei Beto ele fez uns livros paradidáticos na segunda metade dos anos 80. Um deles foi um livro do antigo OSPB, Organização Social Política Brasileiro. Essa era uma disciplina que tinha no ensino médio brasileiro, né? Ela era uma disciplina, foi criada pela ditadura, e antes dela cair em 88, ali por volta de 86, Frei Beto escreveu um livro de OSPB completamente diferente dos livros de OSPB que eram ensinados nas escolas, né? Eu acho que ele tinha a pretensão, e eu acho que ele conseguiu, de fazer uma interferência nas escolas, né? Eu acho que Frei Beto conseguiu, de certa forma, fazer uma interferência nas escolas. Eu acho que ele influenciou as escolas. Eu li aquele livro, eu era muito jovem, né? Eu li aquele livro, eu era adolescente. O livro é fundamental, né? O livro de OSPB, Organização Social Política Brasileira. Então eu fiz 6 lives já, essa é a 7ª live, não é, sobre Frei Beto, os 80 anos dele, e
não é, pegando uma obra a cada live ou duas, né? Basicamente foi uma obra a cada live, só no Catecismo Popular, porque eles são 4 volumes. O Catecismo Popular foi escrito em 4 volumes, né? Começou em 89, terminou em 91. E aí eu fiz uma live sobre o Catecismo Popular, mas o restante é uma obra, né, para cada vez. A minha ideia é fazer 10 lives, né? Essa é a 7ª, vou ter mais 3, né? Pegando uma obra por vez, né, de Frei Beto, e lembrando dos 80 anos dele, lembrando a trajetória dele e lembrando os diálogos que ele estabeleceu no Brasil, né? Frei Beto, isso eu acho uma coisa muito, muito importante. Frei Beto estabeleceu diálogos com uma série de intelectuais brasileiros, que é um detalhe na vida dele que pouca gente explora, né? Por exemplo, Frei Beto tem diálogo com físicos, né? Frei Beto tem um debate sobre ciência que é muito interessante. Muito. Frei Beto é um discípulo de Teilhard de Chardin. Eu não sei se vocês conhecem aqui esse escritor e jesuíta, padre Teilhard de Chardin, que escreveu um livro, eu acho ainda hoje importante, chamado O Fenômeno Humano. Não é? Ele era um homem que conhecia muito física e matemática, morou um tempo no Japão, não é? E tem esse livro que é uma espécie de cosmologia, esse livro do padre Teilhard de Chardin, intitulado O Fenômeno Humano. Frei Beto escreveu um livro sobre Teilhard de Chardin. Frei Beto tem um debate sobre ciência, sobre o universo, a relação entre fé e ciência, entre Deus e a ciência e tal. Frei Beto tem um livro muito bonito que eu vou fazer uma live, vai ser o último livro. A última live vai ser sobre fé e ciência em Frei Beto, em que ele dialoga com o físico Marcelo Gleiser. Foi professor da UFRJ, atualmente é professor dos Estados Unidos, não é? É uma figura muito aberta, é um físico, não é religioso, mas uma figura muito aberta, tem aproximação com o budismo, chama-se Marcelo Gleiser, é carioca. Frei Beto tem um diálogo com ele, tem um livro de Frei Beto e Marcelo Gleiser, que é um diálogo entre os dois, né, mediado por um jornalista, Valdemar Falcão. Então veja, Frei Beto ele tem um histórico de diálogo com intelectuais que não são da sua área, né? E também diálogos com autores que são da sua área. Por exemplo, Frei Beto tem um diálogo muito frutífero na teologia com Leonardo Boff. Eles têm, eu acho que 2 livros juntos, né? Eu sei de um sobre espiritualidade, né? Frei Beto tem um diálogo com cientistas, em particular com o físico Marcelo Gleiser, né? Frei Beto estabeleceu diálogos também com educadores, tal, e, obviamente, o tema da noite, Frei Beto teve um diálogo muito profícuo com Paulo Freire, né? A ponto de publicarem este livro aqui, intitulado Essa Escola Chamada Vida, depoimentos a Ricardo Couto, o jornalista Ricardo Couto, importante jornalista paulista, né? Veja, então Frei Beto além de ser um grande intelectual no sentido pessoal do termo, no sentido próprio do termo, um escritor de mão cheia, um escritor que está dentro da tradição dos grandes escritores brasileiros, mas Frei Beto também estabeleceu diálogos com intelectuais, não é, e escritores brasileiros, né? E dentre eles a figura extraordinária de Paulo Freire, não é? Paulo Freire é pernambucano, nasceu na cidade do Cabo, Recife, né? É uma cidade hoje, do Cabo, pernambucano da cidade do Cabo, trabalhou como educador, toda a vida Paulo Freire foi professor, educador, desde muito jovem. Eu diria que antes mesmo de se tornar adulto, Paulo Freire já trabalhou com a educação escolar, reforço, mexeu com matemática, com língua portuguesa. É uma pessoa que tinha uma formação muito boa, muito consolidada, né? Paulo Freire uma formação, pegou uma escola pública boa, né, de uma família de classe média baixa, mas teve a possibilidade de estudar, o que foi muito importante ali nos anos 40, né? E ao mesmo tempo tem um elemento que eu quero destacar na vida de Paulo Freire, que vai estar nesse livro aqui, na verdade vai estar no livro, tudo que eu disser aqui vai estar nesse livro, nessa escola chamada Vida, que eu recomendo, mas recomendo mesmo a todos e todas que estão aqui. Eu tenho recomendado sempre esse livro às pessoas que eu conheço, né? Principalmente pessoas que estão no campo da esquerda, no campo da educação, no campo da reflexão, porque estamos num momento dificílimo do Brasil. Apesar de as eleições ofuscar um pouco esse momento, as eleições dão outra energia, outro gás, envolve a militância e tal. É importante, não resolve tudo, mas é importante, né? As eleições, pelo menos,
diz respeito a um momento da democracia. Mas as eleições, elas têm ofuscado um pouco a grave crise por que passa o país, que não é apenas uma crise econômica. Eu até diria que a crise econômica, Lula está conseguindo em parte controlar. É uma crise de ordem cultural e política muito séria, muito séria. Inclusive eu acho que a gente já vai ter um sinal dessa crise agora nas eleições para prefeito e vereador das cidades brasileiras, né? É um crescimento de uma extrema-direita muito virulenta, uma extrema-direita muito fundamentalista, uma extrema-direita também religiosa. Então o momento, ele é um momento muito difícil e ao mesmo tempo, ele é um momento que requer uma profunda reflexão. Por isso que eu acho importante, nesse momento de crise, voltar a Frei Beto, voltar a Paulo Freire. Nesse momento de crise, voltar aos grandes pensadores do Brasil, né? Eu acho que se a gente não pode debelar a crise, se a gente não pode resolver a crise, se o momento é inclusive de crise intelectual, eu acho que a gente pode procurar nos grandes intelectuais do passado alguma esperança, alguma guarida, né? E apoio para pensar o mundo do presente. Então a ideia de buscar no passado uma iluminação para o presente é um método histórico importante, né? Assim o fez Frei Beto, assim o fez Paulo Freire e assim podemos fazer nós com todas as nossas limitações, né? Um país que teve figuras como Machado de Assis e Lima Barreto, um país que teve Darcy Ribeiro e Antônio Cândido, um país que teve Florestan Fernandes e Sérgio Buarque de Holanda, um país que teve uma Lélia Gonzalez, um país que teve uma Virgínia Bicudo e uma Beatriz Nascimento, um país que teve um grande pensador social brasileiro que foi Clóvis Moura. Esse país não pode ficar ao Deus dará, minha gente. Esse país não pode parar no tempo. Esse país não pode ser dominado por uma extrema-direita absolutamente irresponsável. Uma extrema-direita destrutiva, que não tem nenhum projeto de nação, que não tem nenhum projeto de país, uma extrema-direita que não tem um projeto de povo, uma extrema-direita que na verdade é antipovo, né? Então assim, a gente não pode ser dominado por essa gente. A gente tem que dar um salto de qualidade, porque nós temos uma tradição intelectual das melhores do mundo, né? País que teve intelectuais do porte de um Machado de Assis ou de um Antônio Cândido, de uma Lélia Gonzalez ou de um Clóvis Moura, não pode ficar à deriva, não pode. Não podemos ficar à deriva, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia Raul Seixas. Não podemos ficar assim. Eu tenho pensado muito nisso, tenho refletido muito sobre esta situação atual que eu acho gravíssima, em termos intelectuais, em termos de sociabilidade, em termos de educação, não é? E principalmente em termos de formação com F maiúsculo. Em termos de formação, e formação com F maiúsculo. Então a gente não pode ficar refém. Então a live de hoje ela tem esse propósito um pouco, de pensar a ideia de educação popular em Frei Beto e Paulo Freire, a partir do livro Essa Escola Chamada Vida, que eu acho uma obra curta, é uma obra em prosa, que com uma dimensão prosaica, escrita. Essa obra ela foi produzida no ano de 1984 para 85 e foi publicada em 1987, né? Então assim, é uma obra que respira muito aqueles anos 80. Ela foi pensada e produzida em 1984 na casa de Paulo Freire, quando ele fazia 3 anos que ele tinha voltado do exílio, né? Fazia poucos anos, 3 ou 4 anos que Paulo Freire tinha voltado do exílio, não é? Foi morar em São Paulo e trabalhar na PUC de São Paulo, e Frei Beto morava já em São Paulo também, já há alguns anos, não é? E eles se encontraram para produzir esse livro em forma de diálogo. O melhor desse livro é que ele não é um livro teórico no sentido escrito a 4 mãos. Então Frei Beto escreveu uma parte, Paulo Freire outro. Não, é um diálogo entre Paulo Freire e Frei Beto. Então isso já maravilhoso, porque é um diálogo em prosa, é um diálogo em boa prosa, né, que eu chamo, né, um diálogo em boa prosa. Eu acho isso muito importante, tá? Boa noite, Márcio. É um diálogo em boa prosa. Veja bem, Paulo Freire, ele teve uma formação que eu acho que é muito importante para a gente pensar o Brasil hoje, inclusive, né?
principalmente nos anos 50. Quando eu falo formação, não é apenas formação acadêmica escolar. Paulo Freire teve uma boa formação escolar, mas não foi apenas isso. Eu até diria que é uma hipótese muito pessoal. Se Paulo Freire tivesse apenas uma formação escolar, ele não seria Paulo Freire. Se Paulo Freire tivesse apenas uma formação escolar, acadêmica, graduação, mestrado, doutorado, Paulo Freire não seria Paulo Freire. Não tem a menor dúvida. A formação escolar brasileira ela é boa muitas vezes, mas ela impede muito pensar o país, ela impede muito pensar a realidade, ela impede muito sair dessa burocracia acadêmica, geralmente inútil, inócua. É uma burocracia que se retroalimenta dela mesma e não sai dela. Então, assim, é uma universidade que, de um modo geral, se compraz em viver numa bolha. Então, Paulo Freire, ele seria apenas mais um professor, não é? Que não acrescentaria muito, não é, à cultura brasileira. Paulo Freire ter sido um professor para além do professor, ter sido um verdadeiro e autêntico educador, fez com que Paulo Freire fosse Paulo Freire. O que tornou Paulo Freire foi ele ser um autêntico educador para além do modelo acadêmico, escolar e tal. E nesse sentido, isso faz com que pensemos, né, uma experiência mais profunda em termos não só de educar, mas em termos de educação e sociedade, em termos de educação popular, autenticamente, que é aquilo que de fato foi o sonho de Paulo Freire. Então Paulo Freire, veja bem, ali nos anos 50 no Recife, foi um momento riquíssimo de Pernambuco, não é? Para quem quiser conhecer melhor esse momento, o que foi Recife nos anos 50, há um livro muito interessante do jornalista e escritor Antônio Calado. Antônio Calado escreveu um livro chamado No Tempo de Arraiz, A Revolução Sem Violência, que ele publicou em 1981 pela editora Paz e Terra, eu recomendo. Antônio Calado ele ficou impactado, ele esteve no Recife ali no final dos anos 50, que ele foi para fazer uma reportagem sobre as ligas camponesas e o movimento camponês pernambucano. E ele ficou impactado com o estado de Pernambuco como um todo, em particular a cidade do Recife, as mobilizações, as organizações e as lutas populares, no Recife nos anos 50. Nos anos 50 foi um período em que Miguel Arraes foi prefeito de Recife. Antes de ser governador de Pernambuco, Miguel Arraes foi prefeito de Recife. Miguel Arraes sempre foi um progressista, não era nenhum revolucionário, mas era um homem progressista, um engenheiro, um homem que pensava o país, um engenheiro, eu diria que pensava como estadista, o que é muito raro hoje. Miguel Arraes era um engenheiro que pensava como estadista, isso é raro, muito raro, nas chamadas engenharias, né? E aquele Recife dos anos 50 tinha pelo menos 3 nomes que influenciaram, que esses homens influenciaram Paulo Freire. Eu diria 3 homens que Paulo Freire, de certa forma, conviveu, de certa forma, Paulo Freire conheceu essas pessoas. É claro que Recife é bem mais que esses homens que eu vou citar aqui, né? Eu diria que, para entender a primeira grande formação de Paulo Freire, 3 nomes, 3 homens, 3 intelectuais pernambucanos são importantes e um movimento, né? Um movimento que ele fez parte, inclusive, né? O movimento chama-se MCP, Movimento de Cultura Popular. Esse movimento foi anterior ao CPC da UNE. O CPC da UNE é de 61. Esse movimento nasce ali na segunda metade dos anos 50. Era um movimento que nasce ligado à extensão da Universidade Federal de Pernambuco e à Prefeitura do Recife, na gestão de Miguel Arraes. Esse movimento, chamado MCP, e ele vai fazer um trabalho nas periferias do Recife, que é muito interessante, principalmente um trabalho com aquilo que à época se chamava de cultura popular. Cultura popular misturada com o que à época se chamava de folclore. Então, o MCP, ele foi importantíssimo na formação de Paulo Freire. Eu arrisco dizer que foi o primeiro grande passo de Paulo Freire para entender a relação entre educação e cultura, né? Paulo Freire, ele tem uma concepção de educação que necessariamente passa pela cultura. Para Paulo Freire, não existe uma educação verdadeira que não seja, ao mesmo tempo, uma educação cultural. Não existe um autêntico processo pedagógico que não passe pelo processo cultural, e vice-versa.
Não existe autêntica experiência cultural que não tenha uma dimensão pedagógica. Ora, Paulo Freire tinha essa concepção de maneira muito nítida na sua cabeça, só que não nasceu na cabeça dele, não foi uma coisa que entrou na cabeça dele, mas Paulo Freire viu na realidade daquele Recife ali, na segunda metade dos anos 50, não é? Essa experiência do MCP. E ao mesmo tempo, Paulo Freire conheceu Hermílio Borba Filho, o grande nome do teatro pernambucano. Paulo Freire conheceu Ariano Suassuna e Paulo Freire conheceu Josué de Castro. Veja, esses três homens são pernambucanos, moraram em Recife, trabalharam em Recife depois de sair, alguns saíram, né? Mas veja bem, foram homens importantíssimos para consolidar uma ideia de cultura brasileira. José de Castro e sua obra magnífica chamada A Geografia da Fome, né? Ariano Suassuna e toda a sua produção literária, em particular o Alto da Compadecida, e Hermílio Borba Filho com o debate sobre o teatro popular. Hermílio Borba Filho é uma espécie de pai do teatro popular pernambucano, e eu diria que ele está no grande movimento do teatro popular brasileiro. Hermílio Borba Filho, que nasceu na cidade de Palmares, interior de Pernambuco, mas teve sua vida basicamente no Recife e na UFPE e morreu na década de 70. Grande e saudoso Hermílio Borba Filho. Essas pessoas tiveram muita importância na vida de Paulo Freire e deram a Paulo Freire uma ideia de Pernambuco, uma ideia de Nordeste, uma ideia de Brasil que foi fundamental na sua formação. Eu acrescentaria um quarto nome que vem do Ceará. Na verdade, nasceu no Ceará, morou no Rio de Janeiro e vem para Pernambuco, mas só chega em 64, que é Dom Helder Câmara. Eu acrescentaria esse quarto nome na formação de Paulo Freire. Primeiro, Josué de Castro, depois Hermílio Borba Filho, depois Ariano Suassuna, depois Dom Helder Câmara. Eu diria que esses quatro homens, que serão quatro figuras fundamentais na formação moderna de Pernambuco, e em particular da cidade do Recife, não é? Veja, um no teatro, o outro na literatura, o outro no debate sociológico da fome e o outro na religião, no catolicismo, não é? Dom Helder Câmara, Josué de Castro, Hermílio Borba Filho e Ariano Suassuna. São pessoas que vão ter um impacto muito grande na vida de Paulo Freire. Paulo Freire conhecerá todos, de certa forma conviverá com todos, e a partir daí nasce, digamos assim, um grande projeto pedagógico para pensar o Brasil mais profundo, né? E, consequentemente, isso que eu disse aqui vai estar no livro, né? Você pode ler aqui na prosa fácil, né, e delicada, né, de Paulo Freire. Esse livro, ele tem uma divisão muito nítida, ele é dividido em duas partes. Agora, entrando no livro, eu fiz essa geral introdução a Paulo Freire, porque Paulo Freire é fundamental, né? Paulo Freire ele tem essa visão, eu diria, muito importante, porque esse livro ele tem uma divisão muito nítida, né, que vai focar na figura de Paulo Freire, porque para Frei Beto, Paulo Freire é mais importante que ele. Frei Beto entende a importância, não é, de Paulo Freire maior do que ele. É nítido no livro isso, né? Frei Beto sempre respeitou muito Paulo Freire, apesar de eu achar que os dois são grandes. Os dois são grandes. Frei Beto e Paulo Freire, para mim, são os dois maiores educadores populares do Brasil. Frei Beto e Paulo Freire. Eu ainda quero ver uma tese de doutorado, um estudo sério, bem feito, sobre Paulo Freire e Frei Beto e a educação popular. Merece um trabalho de pesquisa a produção desses dois homens, um trabalho focado, né, na obra deles e na praxis deles, né? Frei Beto e Paulo Freire e a educação popular. Merece um trabalho de doutorado, uma pesquisa séria, merece uma pesquisa séria, né? Na área de educação, na área de filosofia da educação, na área de formação de professores. Eu até diria na área de sociologia da cultura, caberia numa área chamada sociologia da cultura. Veja, o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é intitulado Paulo Freire fazendo e vivendo a educação, e a segunda parte é as lições do exílio e a prisão. Então o livro tem duas partes, né? A primeira parte é fazendo e vivendo a educação, a segunda parte, lições do exílio e da prisão. Exílio, Paulo Freire, prisão, Frei Beto, né? Paulo Freire ficou pouco tempo preso, ele ficou acho que um mês e pouco preso em 64, ali na segunda metade de 64. Eu acho que ele ficou preso no mês de setembro, né?
Depois ele é solto e aí ele vai embora para o exílio, porque se ele ficasse aqui no Brasil, matariam ele, né? É uma sina desse país, é uma sina das oligarquias desse país, é uma sina das classes dominantes desse país matar os melhores nomes, né? A direita brasileira, ela não só é estúpida, ela é assassina também, né? A direita brasileira, ela não só é estúpida, ela é violenta também, né? Profundamente violenta, né? Isso é uma marca da direita e da extrema-direita brasileira, né? Lamento muito os homens e mulheres que fazem parte dessa escola ideológica de direita e extrema-direita. Lamento imensamente, porque são pessoas muito perversas, né? Para mim, o que caracteriza a direita é a perversidade. Isso não faz com que a esquerda seja perfeita, não, que a esquerda não tenha defeito. A esquerda tem defeito também, muitos. Mas a esquerda não é perversa, a direita é perversa. Profundamente perversa, no sentido freudiano, inclusive. Então veja, Paulo Freire, esse livro, essa escola chamada Vida, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é um pouco a memória desses dois homens no campo educacional. Primeiro, Paulo Freire, que é mais velho que Frei Beto, né? Paulo Freire fala da experiência do Nordeste, Recife, a sua formação educacional, não é? A sua experiência no magistério. Agora, inicialmente, a sua experiência, que vai, de certa forma, mudar a vida de Paulo Freire, que foi a experiência de extensão que ele fez, né? Paulo Freire já entra na universidade pela extensão, né? Significa dizer, Paulo Freire entra na universidade saindo da universidade. Paulo Freire é uma figura muito dialética, né? Eu acho isso muito interessante. Paulo Freire é um sujeito muito dialético, até na vida, né? Então, assim, nesse sentido, Paulo Freire entra na universidade pela extensão, entra saindo da universidade. Ora, Paulo Freire fez extensão na cidade de Camaragibe, ligada ao SESI, né? Eu conheci a cidade, eu morei na cidade de Camaragibe, e morei exatamente onde Paulo Freire trabalhou, no SESI da Vila da Fábrica, o antigo SESI da Vila da Fábrica. Eu morei no bairro da Vila da Fábrica, que é um bairro de Camaragibe, que é uma cidade, eu diria, próxima a Recife, né? Seria da área metropolitana, né? De Recife, a cidade de Camaragibe. Uma bonita cidade, uma cidade importante, uma cidade estratégica, né? Eu morei um ano e alguns meses na cidade de Camaragibe. Tenho muita saudade dessa cidade. E morei na Vila da Fábrica, na igreja, na paróquia da Vila da Fábrica. E Paulo Freire, ele fez um trabalho na Vila da Fábrica, ali com operários, com filhos de operários, né? Na região do SESI. Foi de fato muito importante, foi a sua primeira grande escola. Eu diria, a sua escola chamada Vida. A primeira escola chamada Vida de Paulo Freire foi o SESI. A partir do SESI, Paulo Freire vai para a extensão da Universidade Federal de Pernambuco e vai também trabalhar no MCP, Movimento Popular de Cultura. Eu diria que aqui está o grande projeto pedagógico de Paulo Freire. Para mim, o maior projeto pedagógico de Paulo Freire. O método de Paulo Freire nasce aqui. O método. Que ele nunca reconheceu. Paulo Freire nunca quis a palavra método. Ele sempre disse, eu não tenho método, eu não tenho método. Ele não gostava de usar a palavra método para ele. Foi usado por outras pessoas, né? Por exemplo, Carlos Rodrigues Brandão utiliza a palavra método de Paulo Freire, né? Eu acho que é um dos primeiros a usar, né? Carlos Rodrigues Brandão escreveu esse livro aqui, Paulo Freire, uma vida entre aprender e ensinar. Esse livro aqui. Eu gosto muito desse livro de Carlos Rodrigues Brandão como introdução a Paulo Freire. Quem não leu nada de Paulo Freire, eu recomendo demais esse livro. Demais, né? É escrito por Carlos Rodrigues Brandão, que foi um antropólogo brasileiro, né, já falecido. Eu gosto muito desse livro aqui, tá? Veja, nesse sentido, Paulo Freire, ele tem uma formação inicial que vai dar rumo ao seu projeto pedagógico, que é uma formação na educação e extensão, a outra na cultura. Cultura, educação e extensão será a grande tríade do método de Paulo Freire, né? Educação, cultura e extensão será a grande tríade do chamado método de Paulo Freire. Paulo Freire sempre foi um homem muito animado pela cultura. Inclusive, cultura em Paulo Freire tem uma dimensão espiritual, inclusive, assim, tipo, cultura para Paulo Freire é aquilo que anima, aquilo que vem de dentro, né? É forma, cultura é forma de viver para Paulo Freire, né? Paulo Freire gostava muito de
de etimologia das palavras. Ele tinha... Paulo Freire conhecia muito a língua portuguesa. Não sei se você já viu ele falando, ele falava muito corretamente, muito compassado, muito corretamente, explicava as palavras, ele expressava bem cada palavra. Paulo Freire, eu gosto muito de escutar ele falando, né, os vídeos que tem dele, né, ele falando. E Paulo Freire gostava muito de etimologia, né, ele sempre recorria às etimologias das palavras. E na palavra ânima está a palavra aquilo que vem de dentro, né? Ânima é espírito, né? É aquilo que vem de dentro. Então, animado pela cultura é animado pelo espírito, isso é Paulo Freire. A cultura tem uma dimensão radicalmente espiritual. Eu acho muito bonito em Paulo Freire, né? Porque para Paulo Freire não há educação sem cultura. Educação sem cultura, minha gente, é decorar. Educação sem cultura é decoreba. Educação sem cultura na verdade, é corpo sem alma, né? Usando uma metáfora freiriana, né? Educação sem cultura é corpo sem alma, não é? Lendo Paulo Freire. Ora, Paulo Freire vai ter uma experiência em Angicos, que vai ser muito interessante, e ali nasce propriamente o método, que é um processo de alfabetização. Paulo Freire vai para Brasília, Paulo Freire vai trabalhar no Ministério da Educação, em que teve, para mim, Romero Venâncio, o melhor ministro da educação da história do Brasil, um homem chamado Paulo de Tarso. O carioca Paulo de Tarso, para mim, foi o melhor ministro da educação que esse país já teve. E digo mais, um dia esse homem vai ser recuperado. O projeto desse homem vai ser recuperado, o ministro Paulo de Tarso, que foi ministro do governo de João Goulart. É Paulo de Tarso, sob a orientação do jovem Darcy Ribeiro, que vai convidar Paulo Freire para trabalhar no Ministério da Educação, coordenando o projeto de alfabetização do Ministério da Educação. O jovem Paulo Freire vai trabalhar no Ministério da Educação. Imagine, o Ministério da Educação que teve Paulo Freire, o Ministério da Educação que teve Paulo de Tarso, né? Imagine, nós tivemos um grande projeto educacional desse país, né? Nós tivemos um grande projeto educacional desse país, minha gente. Temos um grande projeto educacional desse país. E eu me lembro muito bem em saber que o passado educacional desse país teve no MEC, no Ministério da Educação, um homem como Paulo de Tarso, um homem como Paulo Freire. Eu acho muito importante isso, né? É uma coisa importante a memória, que era outro tema que Paulo Freire valorizava muito. Se Paulo Freire supervalorizava a cultura, Paulo Freire também supervalorizava a memória, né? Então veja, Paulo Freire vai para o Ministério da Educação, 61, por aí, né? Lá ele vai ter contato também com o MEB, que era um movimento ligado à igreja, chamado MEB, o Movimento de Educação de Base, que era ligado à igreja. A igreja vivia um processo de mudança muito grande com a ascensão do Papa João XXIII em 1958 e com o chamado Concílio Vaticano II. A partir de 62 haverá uma mudança muito grande na Igreja Católica Romana. E Paulo Freire viverá e acompanhará essa mudança juntamente com Frei Beto. Então, nesse sentido, essa é a primeira formação de Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele intensifica o projeto de alfabetização desse país para erradicar o analfabetismo. Paulo Freire começa a perceber que educar não é apenas ensinar as letras ou as palavras. Paulo Freire começa a amadurecer um grande projeto de educação, que para mim será a filosofia da educação mais original que esse país já teve. Paulo Freire será um autêntico filósofo brasileiro, um autêntico pensador do Brasil através de um grande projeto pedagógico informado por uma filosofia da educação das mais avançadas naquele momento ali dos anos 60, né? Então, nesse sentido, Paulo Freire foi absolutamente fundamental para esse país e tão importante que quando veio o golpe de 64, ele foi perseguido, ele foi preso, não é? Depois ele é solto, porque ele não era bandido, porque ele não era ladrão, porque ele não era um mau caráter, porque era um nacionalista, um homem que amava seu país. Então não havia sentido algum esse homem ficar preso, e pior, acusado de comunista, de não sei o que, essas bobagens que essa extrema-direita imbecil sempre propala, né? É próprio dessa cretina direita propalar imbecilidades, né?
Paulo Freire é preso, depois ele sai do Brasil para o exílio, passa um tempão no exílio e só volta no início dos anos 80, oficialmente, né? Então, assim, é no exílio que ele vai escrever a obra mais importante dele. É no exílio que Paulo Freire escreverá, e eu vou parar aqui para passar para Frei Beto. É no exílio que ele escreverá uma obra que eu acho um marco. Eu acho que todo brasileiro, toda brasileira, todo brasileiro deveria, por obrigação, quando chegasse à idade adulta, deveria ler. Chama-se Pedagogia do Oprimido. Isso é uma obra absolutamente extraordinária. Para mim, é uma das obras mais importantes na minha vida. Se eu pudesse escolher duas grandes obras que foram fundamentais na minha vida, eu não teria dúvida: a Geografia da Fome, de Josué de Castro, a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. As duas grandes obras, né, da minha vida, duas obras que formam um povo, que formam uma pessoa, que formam um povo, que formam uma geração. E a Pedagogia do Oprimido aqui foi publicada no exílio a partir de 1966, 67. Ele estava no Chile, exilado no Chile, quando ele começa essa obra, que para mim é uma das obras mais importantes de toda a história da educação brasileira. Uma obra estudada no mundo inteiro, em Harvard, na Holanda, na França, né? Obra absolutamente fundamental. Paulo Freire, ele vai ser marcado por essa obra. Essa obra não é uma obra conclusiva, de maneira nenhuma. Essa obra não é uma obra conclusiva, como Josué de Castro e a Geografia da Fome. Não é uma obra conclusiva. A Geografia da Fome, de Josué de Castro, a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, não são obras conclusivas. São obras que começam um projeto e abrem. Porque são obras de homens que pensaram profundamente o país. Homens que queriam pensar profundamente o país. Agora, ao mesmo tempo, a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, ele é uma obra que eu diria síntese. Ela é a primeira grande síntese. Quando Paulo Freire começou a escrever ali por volta de 1958, seu primeiro livro, intitulado Educação e Realidade Nacional. O primeiro livro de Paulo Freire chamou-se Educação e Realidade Nacional. Depois, esse livro foi reeditado com outro nome, Educação como Prática da Liberdade. Educação e Realidade Nacional e Educação como Prática da Realidade são o mesmo livro, só publicado com título diferente momentos depois. Eu diria, Paulo Freire já nasce grande. A escrita de Paulo Freire já nasce pensando grande, já nasce pensando, eu diria, profundo esse país, né? E do livro Educação e Realidade Nacional, a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire sintetiza seu grande, imenso projeto pedagógico, né? Seu grande, imenso projeto pedagógico. Por isso que essa obra é um divisor de águas na vida de Paulo Freire e um divisor de águas na história da educação brasileira. Agora, Frei Beto, veja, no livro, eles dois estabelecem um diálogo. Eu aqui separei Paulo Freire e comecei falando de Paulo Freire, porque Paulo Freire é mais importante. E a live é sobre esse livro. Essa escola chamada Vida, que eu recomendo ardorosamente a todos e todas que estão aqui. Por favor, leiam este livro, né, que ajuda demais. Frei Beto, ele é mineiro, né, nasceu em Belo Horizonte, e ele vai ter uma formação religiosa inicial, vai estudar em escola religiosa, depois vive um momento de conversão, se aproxima da igreja e do movimento estudantil, né? Se aproxima da igreja e do movimento estudantil, e ele vive um momento de formação na vida dele que começa com a chamada ação católica, né? Quando o Frei Beto entra na igreja, propriamente dito, como adolescente e jovem, a igreja começa a viver um momento de mudança muito forte, né? Frei Beto começa a participar dos movimentos de igreja, em particular chamado Ação Católica, quando estava ocorrendo a morte de Pio XII e a ascensão de João XXIII, o Papa João XXIII, né? E ele convoca um concílio Vaticano II, e esse concílio Vaticano II vai literalmente modernizar a igreja. Para você ter uma ideia, a igreja estava parada no tempo, né? Desde o concílio de Trento no século XVI e o concílio Vaticano I no século XIX. A igreja estava parada no século XIX, é uma coisa impressionante, né?
uma igreja antiliberal, antimodernista, uma igreja anti-ciência, uma igreja fechada nela mesma, uma igreja que na verdade estava vivendo de mofo. A palavra é essa, né? João 23 diz, precisa abrir a janela do Vaticano e tirar o mofo. Isso é uma metáfora do Papa João 23, para mim um dos papas mais importantes da igreja. Eu diria que juntamente com o atual Papa, o Papa Francisco, são os dois grandes nomes da história da Igreja Católica Romana, né? O Papa João 23 e o Papa Francisco, o Papa atual, né? Ora, João 23 fará uma mudança, liderará, na verdade não é ele que fará, né? João 23 liderará, será o líder de uma grande, imensa mudança no catolicismo romano mundial, a partir do Concílio Vaticano II, que começa oficialmente em 1962 e encerra-se em 1965. Já era outro Papa, né? João 23 morre em 63. Já era outro Papa. Recentemente eu li os diários de João 23, né? Foi publicado pela editora Paulinas, né? Foi publicado pela editora Paulinas. Os diários espirituais de João 23. Lindo, lindo. João 23 escrevia muito bem. Era um pastor, na verdade. João 23 não era um teólogo, não era um filósofo, não era um erudito. Era um homem muito voltado para a pastoral. Era um homem muito sensível, né, na sua relação com as pessoas, com o povo. Era um humanista, na verdade. Para mim, João 23 era um grande humanista. E ele escreveu uns diários, chamados Diários Espirituais de João 23, né? Tem tradução em português. Eu li há uns meses atrás, gostei muito, né? Veja, então nesse sentido, o Frei Beto ele vive essas mudanças na igreja. Ele vai citar, para quem tiver interesse, na página 26 e na página 27 desse livro, do livro em questão, Frei Beto citará aqui um pensador que foi muito importante para a sua vida. Um pensador chamado o Padre Henrique Cláudio de Lima Vaz. Para mim, um dos maiores, se não o maior filósofo brasileiro. Hoje eu estou plenamente convencido disso. Eu estou plenamente convencido disso. Um dos maiores filósofos do Brasil. Se não o maior. Eu não tenho dúvida mais. Eu já fico assim pensando comigo, eu não tenho mais dúvida. Um dos maiores filósofos brasileiros. Se eu me escrever um livro que é de uma importância muito grande. Pequeno parênteses aqui, né, que foi a grande influência de Frei Beto. Né, chama-se Henrique Cláudio de Lima Vaz. Em 1968, esse homem escreve um livro chamado Ontologia e História. Guardem bem esse nome. Ontologia e História. Esse livro aqui. Eu diria que esse livro aqui é o livro mais importante da filosofia brasileira. É o livro mais importante de qualquer ideia de filosofia no Brasil. Esse livro é uma espécie de modernização da filosofia e, ao mesmo tempo, uma autonomia da filosofia no Brasil. O livro do padre jesuíta Henrique Cláudio de Lima Vaz, já faleceu em 2003, né? Frei Beto ele tem uma grande influência de Lima Vaz, apesar dele não ser jesuíta, ele vai ser dominicano, mas ele vai ter uma grande influência de Lima Vaz. Veja o que ele diz de Lima Vaz aqui, na página 26, aqui, ó. Eu vou ler essa frase de Frei Beto, que eu, inclusive, sublinhei. Frei Beto diz assim: o padre Henrique Vaz é um jesuíta e, sem dúvida nenhuma, um dos maiores filósofos que este país tem hoje, pois ele marcou a história da filosofia brasileira. Criou um pensamento filosófico evidentemente inspirado, de inspiração cristã e profundamente hegeliano, mas situado na realidade brasileira, porque até então tínhamos algumas expressões filosóficas brasileiras que estavam encerradas nos livros, que eram muito pouco conhecidas, apenas conhecido academicamente dentro das universidades. E bebíamos muito uma filosofia europeia. E aí segue, né? Ele diz que o padre Lima Vaz rompe com esse modelo unicamente europeu. Lima Vaz conhecia muito a Europa. Lima Vaz conhecia grego, falava grego, lia em grego, leu Platão, conhecia alemão, traduziu do alemão. Lima Vaz é o primeiro a traduzir Hegel direto do alemão. Lima Vaz é o primeiro a traduzir Hegel direto do alemão. Ora, Frei Beto vai ter uma grande influência do padre Lima Vaz, né?
E, consequentemente, Lima Vaz será o grande mentor das mudanças da ação católica. Lima Vaz, literalmente, vai modernizar a ação católica. E depois ele se afasta da ação católica, mas ele um tempo será o grande assessor, né, da chamada ação católica. Eu sou fã de Lima Vaz, leio. Recentemente, agora em novembro, vou dar um curso aqui num evento que vai ter aqui sobre filosofia no Brasil. Eu vou dar um curso sobre as bases do pensamento católico no século XX. E uma das bases do pensamento católico brasileiro no século XX é Lima Vaz, né? Eu vou falar de Alceu Amoroso Lima e do padre Henrique Cláudio Lima Vaz. Para mim são os dois grandes nomes do pensamento modernizador católico brasileiro. Então eu sou fã de Lima Vaz, estou estudando as obras dele, relendo algumas coisas e de fato Frei Beto está coberto de razão, né? Lima Vaz tem um papel muito importante no pensamento modernizador católico. Mas Frei Beto não vai parar aí, ele não vai e nem na ação católica. Ele vai para São Paulo, ele vai estudar jornalismo e filosofia, ele vai se tornar jornalista, ele vai atuar como jornalista, não é? E ao mesmo tempo ele vai ser uma figura importante no movimento estudantil. Por quê? Porque os dominicanos, os jovens dominicanos, todos estavam ligados ao movimento estudantil, né? Lembremos aqui de Frei Tito, saudoso Frei Tito, que viveu o seu martírio, Frei Tito, Frei Ivo Lebopem, Frei Beto, Frei Fernando. Esses jovens freis, eles todos serão importantes no movimento estudantil, naquele momento ali, na segunda metade dos anos 60, depois do golpe militar, da ditadura. Mesmo na ditadura, eles estavam militando no movimento estudantil. Frei Beto é preso, inclusive, que é um momento fundamental da sua vida, que é registrado num livro chamado Cartas da Prisão. Frei Beto é preso em 69 e só é solto em 73, 72, ali para 73 ele é solto. E aí ele vai morar no Espírito Santo, não é? Ele vai morar no Espírito Santo. Vai ser muito importante, porque Frei Beto vai passar um tempo. Ele vai morar numa periferia, na capital do Espírito Santo, né? Numa favela, como ele mesmo diz, está no livro aqui, está nesse livro aqui, não é? E essa moradia numa favela com um colega e vivendo a vida religiosa inserida no meio do povo, dos pobres, dos oprimidos, vai mudar a vida de Frei Beto, né? Eu diria que o grande registro dessa experiência profunda que Frei Beto falar numa favela da capital do Espírito Santo vai ser o livro Oração na Ação. Esse livro será escrito lá ainda, né? Quando ele ainda está ali, ainda está vivendo naquela periferia, e eu acho isso vai mudar a vida dele, né? E depois Frei Beto sai do Espírito Santo, não é? Eu acho que é importante isso, assim, no seguinte sentido, é uma marca, né, nesse sentido de Frei Beto. Ele exatamente, Márcio, ele morou na Grande Vitória, perfeito, ele morou em Vitória do Espírito Santo, ele morou, acho que foram 4 ou 5 anos. Eu diria que as SEBs, as comunidades eclesiais de base, elas nascem basicamente no Espírito Santo, né? Onde Márcio fala aí, o professor Márcio fala, foi o Espírito Santo teve a sorte de ter um bispo muito bom, chamado, ele depois foi bispo em Campina Grande, Dom Fernandes, né? Dom Manuel Fernandes. Ele foi bispo em Campina Grande, mas primeiro ele foi bispo em Vitória do Espírito Santo, né? E ele foi extraordinário, porque ali nasceu as SEBs, ali nasceu exatamente as comunidades eclesiais de base. Frei Beto está na origem das comunidades eclesiais de base, né? Dom Luiz Fernandes. Dom Luiz foi bispo em Vitória, arcebispo em Vitória. Depois ele vai para a cidade de Campina Grande, né? Então Dom Luiz teve um trabalho muito importante ali naquela região, né, do Espírito Santo e Vitória em particular, né? Eu acho que vai ser muito importante o trabalho dele, inclusive na formação das comunidades eclesiais de base. Frei Beto está na origem das SEBs. Até hoje Frei Beto é assessor das comunidades eclesiais de base, por conta do vínculo que ele tinha desde os anos 70, quando ele morou na Grande Vitória, numa favela na Grande Vitória, na segunda metade dos anos 70, quando ele sai da cadeia.
né? Porque ele não podia ficar nem em São Paulo nem no Rio. Se ele fica em São Paulo ou Rio, a ditadura mataria ele com certeza, né? E aí eu diria que Frei Beto ele vai desenvolver o seu trabalho de escritor, o seu trabalho de militante popular. Depois ele vai para São Paulo, morar no convento dos dominicanos, fazer um trabalho com a pastoral operária daquela região do ABC. E aí Frei Beto vai conhecer Lula e toda aquela geração da oposição sindical, da grande oposição sindical dos anos 70, em particular no final dos anos 70. Eu recomendo a todos e todas aqui um filme extraordinário para entender aquele período, chamado Linha de Montagem, de Renato Tapajós, né? Frei Beto vai participar ali da formação sindical, da formação popular no ABC paulista, como dominicano, como escritor. A partir dali ele começa a escrever livros, artigos, escrever para jornal, fazer toda uma intervenção intelectual e toda uma intervenção popular. Nisso Frei Beto vai ser absolutamente fundamental. Eu diria que Paulo Freire no exílio, fazendo todo o seu trabalho intelectual, Frei Beto aqui, eles vão se reencontrar nos anos 80, né? Paulo Freire ficou mais de 10 anos no exílio. Quando volta, reencontra Frei Beto aqui no Brasil, né? E aí eles se juntam para escrever esse livro, inclusive, né? Essa escola chamada Vida. Frei Beto continuou escrevendo, ajudou na fundação do PT, da CUT, ajudou no debate sobre movimento social, aqueles anos 80 riquíssimos, né? Riquíssimo. Frei Beto viveu intensamente, né? Aqueles anos 80 absolutamente extraordinário, né, para a formação desse país, né? Frei Beto viveu na pele o fim da ditadura, a luta pelas diretas já, o nascimento de uma série de movimentos sociais e populares, a Constituinte e a Constituição e a quase eleição de Lula em 1989, a grande surpresa que foi Lula em 1989. Então, nesse sentido, Frei Beto passa a ser uma figura absolutamente fundamental na esquerda brasileira a partir dos anos 80. E aí, para terminar a minha live dura 1 hora, no máximo 1 hora e alguns minutos. Para terminar a live, eu queria fechar num ponto que eu acho fundamental desse livro chamado Essa Escola Chamada Vida. Esse livro ele é fruto de um encontro em 1984 na casa de Paulo Freire, entre Frei Beto Paulo Freire e o jornalista Ricardo Couto, o jornalista paulista Ricardo Couto, que é quem registra o livro e organiza o livro, né? Esse livro, na verdade, ele é um grande balanço da experiência dos dois, né? De Paulo Freire e de Frei Beto. Nesse livro você vai ter um roteiro da experiência intelectual e política de Paulo Freire e Frei Beto. Paulo Freire, Recife, anos 50, Ariano, Suassuna, Hermílio Borba Filho, Josué de Castro, o MCP, o Movimento de Cultura Popular, a experiência do governo Miguel Arraes, a experiência no Ministério da Educação com o grande ministro Paulo de Tarso, o maior ministro da educação que esse país já teve, o ministro Paulo de Tarso. Paulo Freire trabalhará com ele, o governo João Goulart, todas as contradições do governo João Goulart, o golpe de 64, a ditadura e a perseguição a Paulo Freire e o exílio. Isso é Paulo Freire, está tudo aqui nesse livro. E depois o livro, a segunda parte, é basicamente a vida de Frei Beto. Frei Beto fala da sua formação, da juventude católica, da ação católica, a formação com o grande padre Henrique Cláudio Lima Vaz, o maior pensador brasileiro, esse grande Lima Vaz, né? A formação na ação católica, o movimento estudantil, né? Os estudos na PUC, na Universidade de São Paulo, o jornalista Frei Beto, o militante Frei Beto, o militante do estudantil, a prisão, o aprendizado na prisão, o teatro na prisão, o contato com os presos. Depois Frei Beto é solto e vai morar na Grande Vitória, e lá na Grande Vitória, morando numa favela, ele meio que tem eu diria um grande chamado, né? Essa coisa de estar no meio dos pobres, estar no meio do povo, inserido, vivendo com o povo, basicamente evitando esse jargão excessivamente intelectualizado e ao mesmo tempo aprendendo muito com o povo. E ali nascem as comunidades eclesiais de base, né? As SEBs, né? Frei Beto é um dos mentores das comunidades eclesiais de base, ali em Vitória, morando com o bispo Dom Luiz Fernandes, que foi um grande bispo do país, foi arcebispo de Vitória e depois morreu como bispo de Campina Grande, Dom Luiz Fernandes. Dom Luiz Fernandes tem um livro, não sobre comunidades eclesiais de base, né? O que é comunidades eclesiais de base, da editora Brasiliense, é de Dom Luiz Fernandes. Eu conheci pessoalmente, ele foi bispo em Campina Grande durante mais de 15 anos.
né, uma pessoa muito importante, um grande intelectual católico e ao mesmo tempo uma figura chave, né, naquela igreja que veio do Concílio Vaticano II. Esses homens, para terminar, eles, a partir da experiência deles, né, de Paulo Freire, a partir da experiência de Frei Beto, eles vão formular, não é, uma concepção de educação popular. E aí eu queria terminar exatamente a live com isso. O que é, ou como explicar, ou como comentar, não é, a educação popular em Frei Beto e Paulo Freire. Seria uma síntese desse livro. Qual a síntese que poderíamos fazer desse belíssimo livro? Essa escola chamada Vida, depoimentos ao repórter Ricardo Couto, da editora Ática, publicada em 1987. Qual seria a síntese desse livro? A síntese desse livro seria uma concepção de educação popular. Eu destacaria 4 pontos, 4 caminhos, 4 vias para entender a educação popular em Paulo Freire e Frei Beto. E eu gostaria muito, eu queria ver um dia uma boa tese de doutorado, uma boa pesquisa de doutorado, doutoramento, sobre a educação popular em Paulo Freire e Frei Beto, porque para mim são os 2 grandes nomes da história da educação popular no Brasil. Acho que a história da educação popular no Brasil deve muito a esses 2 homens e mereceria um trabalho de pesquisa mais detalhado. Se já tem, eu peço desculpa porque eu não conheço. Se já tem um trabalho de pesquisa sério, sistematizado e que nos dê, digamos assim, essa pesquisa, torne-a pública, né, torne a pesquisa pública sobre a educação popular em Paulo Freire e Frei Beto. Eu tenho uma síntese aqui, que é uma síntese muito minha, que eu li da maneira de como eu li esse livro. Então, uma síntese muito particular sobre educação popular em Frei Beto e Paulo Freire. Eu sintetizo em 4 pontos. 4. Primeiro ponto. A educação popular é o contato real com o povo. Sem contato real com o povo não é educação popular. O máximo que você teria era uma teoria da educação popular, né? Mas sem contato real com o povo não há educação popular. E contato real com o povo é como insiste Frei Beto, né? Tá aí em suas lives, seus vídeos, seus livros, tal, né? Trabalhar com o povo é entender também as contradições do povo. É entender também as contradições populares, é também entender esse universo popular. E você não entende o universo popular se você não tem contato, né? E o contato não é para dominar o povo, mandar no povo, ou se candidatar, ou ser... Não, isso é manipulação. A educação popular não é manipulação, é outra coisa. Então, primeira tese sobre educação popular em Frei Beto e Paulo Freire. Primeira tese é a mais óbvia, né? O contato real com o povo, ponto. O segundo é superar o vanguardismo, né? E o elitismo. Frei Beto, nesse livro aqui, Frei Beto e Paulo Freire são radicalmente, mas radicalmente mesmo, críticos do que eles chamam de 2 graves erros da esquerda brasileira, em particular da esquerda comunista, que é o vanguardismo e o elitismo. Na verdade, um é consequência do outro, né? Todo vanguardismo ele abriga algo de elitista, e todo elitismo é, por natureza, vanguardista. Ora, o vanguardismo é a ideia de que há uma pequena vanguarda iluminada, profunda, preparada, que vai guiar o povo. Essa tese que eu estou tornando aqui muito vulgar, porque eu acho que o vanguardismo é mais que isso, mas eu estou tornando vulgar porque já está no fim da live e é só para terminar a live. Mas isso está em Paulo Freire, você pode ver nesse livro, por favor, está na segunda parte desse livro, para quem quiser conferir. O vanguardismo é, sem dúvida nenhuma, uma doença terrível, é doença, entre aspas, no sentido maléfico, né? Muito maléfico na organização do povo, muito maléfico na organização popular. A educação popular não é manipular o povo, a educação popular não é correr atrás de voto, a educação popular não é usar o povo, não é manipular. A educação popular é primeiramente o contato com o povo e ao mesmo tempo procurar entender que é o seguinte: só haverá revolução nesse país a partir de baixo. Nunca aconteceu na história da humanidade uma revolução que nasceu na cabeça das pessoas e de cima. Isso não tem sentido, meu. Tem sentido. Revolução não é coisa de cabeça de iluminado, por mais que seja bom. Eu não sou contra estudar, mas pelo contrário, eu sou professor da universidade. Eu acho que é importante estudar, é importante ler livros, é importante se informar. Hoje, mais ainda, principalmente nessas redes digitais, essas cloacas, que hoje essas redes de social não tem quase nada, é tudo rede digital,
para disseminar ódio, mentira, teoria da conspiração. Isso é uma cloaca muitas vezes, né? Mas é importante saber disso, é importante estudar isso, é importante saber. Agora, veja bem, isso não é educação popular. Né? Isso não é educação popular, isso é educação formal, educação, Paulo Freire chamava de educação bancária, né? É isso, é importante. É alguém acreditar que uma universidade fechada nela mesma, uma universidade bolha, uma universidade que mal quer contato com a sociedade, uma universidade que vive se retroalimentando, pode transformar alguma coisa? Não transforma nada. A universidade não transforma nem ela mesma. Eu digo porque eu estou na universidade há mais de 25 anos, então não tem ilusão não, com isso. E Paulo Freire menos ainda, e Frei Beto menos ainda. Então, ora, nesse sentido, é preciso que no campo político radical e de esquerda, superar o vanguardismo e o elitismo. Então, eu disse que são 4 nortes da educação popular em Paulo Freire e Frei Beto. Primeiro, o contato com o povo. Sem isso, não há educação popular. Segundo, superar o vanguardismo e o elitismo. Terceiro, encarnar as esperanças dos movimentos sociais e populares. É preciso que saiamos do amadorismo, saiamos de um certo niilismo e encarne as esperanças dos movimentos sociais. Toda educação popular encarna algo de esperançoso que vem de movimento social e movimento popular. Sem isso não é educação popular. Paulo Freire era impressionante. Paulo Freire era um verdadeiro apóstolo da esperança. Eu às vezes fico assim pensando, puta, como Paulo Freire tinha tanta esperança? Porque tem hora que dá um desânimo grande, tem hora que dá um desânimo imenso, né? Paulo Freire morreu esperançoso até o fim da vida, é uma coisa extraordinária. Era um homem encharcado de vida, era um homem encharcado de experiência, era um homem encharcado de memória e, acima de tudo, era um homem que sabia do poder espiritual das palavras para além de muros acadêmicos. Paulo Freire sabia do poder espiritual das palavras para além dos muros acadêmicos. Coisa extraordinária, Paulo Freire, né? E ele dizia claramente, sem as esperanças de movimento social e popular, não há educação popular. Não é possível, né? Não se faz educação popular a partir de niilismo, a partir de egoísmos, e principalmente a partir dessas mesquinharias academicistas que não levam a nada. Essa mentalidade de classe média sempre preocupada em subir na vida. Isso não é educação popular, meu irmão, né? Isso é, na verdade, sei lá, é uma patologia, sei que porra é isso. É uma merda isso, né? Mas paciência, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu diria que as esperanças dos movimentos sociais e populares são fundamentais para alimentar uma ideia de educação popular. Terceiro, né? Primeiro, o contato com o povo. Segundo, superar o vanguardismo e o elitismo. Terceiro, encharcar-se de esperança, né, que advém dos movimentos sociais e populares. E quarto e último, educação popular não é propriamente educação formal. Educação popular não é educação escolar. Educação popular é uma praxis para além da escola. Repito, educação popular não é educação formal ou educação meramente escolar. Educação popular é uma praxis para além do sistema escolar. Praxis aqui é a articulação dialética entre pensamento e ação, né? Entre pensamento e ação. Isso é praxis para Paulo Freire. Eu concordo plenamente. E eu não acho que é apenas para Paulo Freire. Para mim, essa visão de praxis está exatamente em Karl Marx. Eu não tenho a menor dúvida, principalmente o Karl Marx dos manuscritos econômicos filosóficos de 1844 e o Karl Marx da ideologia alemã de 1846, aí já em parceria com Friedrich Engels. Esse Marx tinha essa concepção de praxis que desenvolveu Paulo Freire. Educação popular é uma concepção de praxis. Educação popular é uma praxis para além do modelo, não é meramente educacional e formal. É isso, minha live só dura no máximo 1 hora e 10 minutos. Não é? Eu agradeço demais a todos e todas que estiveram por aqui, a paciência, e recomendo pela última vez essa escola chamada Vida, um grande livro, uma grande obra, um grande diálogo com esses dois homens que para mim são os maiores pensadores da educação popular no Brasil, Paulo Freire e Frei Beto. Essa foi a 7ª live em que eu lembrei os 80 anos de Frei Beto. Serão 10 lives para lembrar os 80 anos de Frei Beto, né?
Convido a todos e todas que estão aqui para amanhã à noite. Nós estamos criando um projeto de um curso de extensão que será online sobre o pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe, não é? O pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe vai ser um curso que a gente vai iniciar no dia 7 de outubro, uma segunda-feira. Serão 8 segundas-feiras à noite, a partir das 20 horas. Amanhã eu vou explicar esse curso detalhadamente aqui numa live, a partir das 8 horas, nesse mesmo endereço aqui, Romero Júnior 4503. No meu Instagram eu vou estar explicando como será esse curso, que será administrado por mim e por Carlos Nunes, que é um estudante que faz doutorado em filosofia, e tem o canal Não Heresia, que é um canal que está no YouTube, que eu também recomendo a todos e todas. Agradeço a todos que andaram por aqui, muito boa noite, para os que vêm amanhã, até amanhã às 8. Grande abraço e bom final de semana.